Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é De Volta ao Início. Todas as semanas no Shabat, sexta-noite a sábado à noite, uma porção semanal da Torá, chamada Parashot HaShavua em hebraico, é lida nas sinagogas de todo o mundo. Parashá significa sessão. O plural é Parashot. A Parashá é uma leitura da Torá desde Gênesis até Deuteronômio. Ao longo de um ano, toda a Torá é recitada publicamente durante os serviços da sinagoga, o que remonta às palavras de Moisés em Deuteronômio 31, 9 e 13. Em Atos 15, 21, Lucas cita Tiago dizendo: porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. A origem das primeiras leituras públicas da Torá podem ser encontrada no livro de Neemias, onde o escriba Esdras relatou que queria encontrar uma maneira de garantir que os israelitas não se desviassem novamente. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, a lei de Moisés, que Iá dera a Israel. Neemias 8:1. Leram o livro da Torá, lei de Elohim, interpretando-a e explicando-a, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Neemias 8:8. Isto levou à criação de um sistema semanal de leitura das porções da Torá nas sinagogas. Portanto, é claro que é compreensível que tanto Yeshua quanto os seus discípulos praticassem as leituras semanais em seus dias. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito, Lucas 4,17. Paulo e seus companheiros entraram na sinagoga da Pisídia, em Antioquia, no dia do Shabat, e é dito que, logo após a leitura da lei, Torá e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Atos 13:15. E em Tessalônica, Paulo entrou na sinagoga dos judeus. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras. Atos 17:2. O texto das Escrituras refere-se à Torá. E embora cada vez mais crentes estejam se juntando a esta jornada semanal através da Torá atualmente, o acesso à Torá ainda está em grande parte fechada para muitos cristãos, porque é ensinado que a Torá não é mais válida para nós hoje. E as igrejas cristãs se descrevem principalmente como congregações do Novo Testamento. E nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Num sentido mais restrito, Torá significa os primeiros 5 livros de Moisés. Mais tarde, toda a escritura hebraica que os cristãos chamam de Antigo Testamento foi frequentemente chamada de Torá. E lembramos que toda a Bíblia foi escrita por hebreus. Moisés recebeu todos os seus escritos, os 5 livros de Moisés, como instruções de Iá. Infelizmente, em todas as traduções da Bíblia, a palavra hebraica Torá sempre foi traduzida como lei. Infelizmente, o desenvolvimento foi tal que muitos escritos judaicos tradicionais também foram chamados de Torá e muitas vezes se tornaram mais importantes que a própria Torá. E isso já acontecia nos dias de Yeshua. Isso é comparável às doutrinas das igrejas cristãs, que já não concordam com as palavras de Iá. Hoje em dia, o chamado Antigo Testamento é chamado de Tenar ou Tanar pelos judeus. O T significa Torá, o N significa Neviim, os livros dos profetas, e o K significa Ketuvim, os escritos. O próprio termo Antigo Testamento não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Isto é mais sobre alianças. E quando perguntaram a Yeshua se a lei havia sido abolida, ele respondeu: Não penseis que vim destruir a lei, Torá ou os profetas.
Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um iota, o mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 19. Yeshua não veio para abolir ou anular, mas para cumprir. Cumprir no sentido de ser realizado, não no sentido de terminar. A palavra grega para cumprir é plero. Plero significa preencher, ou seja, preencher até a borda para que nada falte. Completar em todos os aspectos, aperfeiçoar, realizar, cumprir, ou seja, cumprir a vontade de Elohim, conforme divulgado na Torá, como deveria ser e cumprir as promessas de Elohim feitas através dos profetas. Um exemplo: um escritor chega para apresentar seu livro, ele pode dar explicações adicionais durante a leitura para que o que ele escreveu em seu livro se torne ainda mais compreensível. O autor não removerá nenhum conteúdo durante a leitura. Yeshua veio para concretizar plenamente o significado da Torá. Ambos os escritos, o Tenar e a Nova Aliança, ou seja, o chamado Novo Testamento, são uma só peça e trabalham de mãos dadas. Você não pode separá-los um do outro. O Tenar é o fundamento da aliança renovada. O edifício renovado é construído sobre a fundação, e você pode conhecer o que foi renovado se conhecer o fundamento. Se você começar a assistir o filme na metade ou ler um livro na metade, inevitavelmente chegará a conclusões incorretas. Não devemos, em nenhuma circunstância, ignorar o fato de que a Bíblia na qual Yeshua, os discípulos e Paulo também ensinaram era o Tenar hebraico. Eles ensinaram o Evangelho baseado nas Escrituras. É uma mensagem do Tenar. Ainda não existia o Novo Testamento. Yeshua não inventou uma nova salvação. Ele cumpriu o que já foi falado no Tenar. Por exemplo, o seguinte versículo refere-se às escrituras hebraicas. Toda a escritura é inspirada por Elohim e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. As palavras do Tenar eram então úteis para a repreensão, para a correção e para a instrução em retidão. Nem os discípulos, nem Paulo, tinham qualquer ideia na época de que mais tarde haveria algo como as Escrituras renovadas, Novo Testamento. Yeshua disse: todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? João 5, 46, 47. Isso é profundo. Ele está dizendo: se você não acredita em Moisés ou na Torá, como você pode entender o que eu estou dizendo? Em outras palavras, há muitos princípios que Yeshua ensinou que estão escritos na Torá e que ele levou a um nível ainda mais elevado. E apenas na primeira Parashá, na primeira leitura semanal, Bereshit, aprendemos muitos princípios divinos. A propósito, o novo ciclo da Torá começou com Bereshit em 26 de outubro. Se você nunca leu ou estudou as leituras semanais, eu o encorajo agora a fazê-lo. Você também pode assinar nosso newsletter em nosso site www.worldwidewings.de, onde você sempre encontrará um comentário semanal sobre a leitura da Torá. A Torá é a verdade. Nós sempre tivemos a verdade. Nunca estivemos sem a verdade, mas nós tampamos, pintamos e distorcemos. E pensamos que éramos mais inteligentes e poderíamos viver sem isso. Nada foi gravado em pedras ou mesmo no chão de nossos corações. Os crentes preferem ainda acreditar em ensinamentos criados por homem e preferem seguir a tradição. Yah abre seu coração através do profeta Oséias. Ora, eu mesmo lhes escrevi, repetidas vezes,
muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8:12. Ignorar a Torá tem consequências devastadoras. Você chega a conclusões completamente erradas e é incapaz de reconhecer e perceber Yeshua em seu contexto judaico. E especialmente nos últimos dias, não se pode reconhecer o cumprimento de profecias milenares. Um exemplo realmente forte, mas verdadeiro. Um pastor de uma igreja assumiu seriamente a posição de qual o atual povo judeu não tem nada a ver com o antigo povo judeu. Ele não consegue perceber a continuidade da palavra de Iá em relação à casa de Judá, porque ele cortou a base para isso. Outro exemplo é a história de exclusão que se desenvolveu ao longo dos séculos através da seguinte formação: os cristãos fazem parte da nova aliança fundada por Elohim, enquanto os judeus ainda aderem à antiga aliança passada. A igreja se via como o novo Israel, que havia substituído o anterior povo de Deus. Assim, os judeus foram considerados legalistas e contrastados com a graça cristã. Os judeus são nossos irmãos, mas apenas se converterem. Caso contrário, eles são descartados. Qualquer um que afirme isso não conhece as profecias do Tenar. Sejam todos ricamente abençoados.